Olá! Falar de suicídio ainda é um tabu social. Tem gente que não quer nem ouvir falar dessa discussão, achando que vai estimular. Mas à sombra desse silêncio surgem estatísticas assustadoras. Será que o suicídio é um problema de saúde pública e deve ser sim debatido? Este é o tema do Em Discussão. Para esta discussão, nós convidamos o psicólogo da clínica Interser, o William Caetano. Também temos uma representante do CVV, o Centro de Valorização da Vida, que é a Aparecida Mello, que faz parte da coordenação geral do CVV em João Pessoa. E também o pesquisador da FPB e UFPB, que é o Dr. Newton Formiga, que é psicólogo social. Sejam todos muito bem-vindos. E a gente já começa colocando aquela questão que eu falei logo no início. É preciso falar sobre suicídio? Quem pode começar? Eu posso começar. Ok. É tão importante falar sobre essa temática, tão quanto a falarmos de bem-estar e qualidade de vida, né? Quando se fala em bem-estar e qualidade de vida, nós logo associamos a saúde da nossa população e também de termos os cuidados necessários, Rafael, com o princípio de nós pensarmos a respeito do suicídio em si, né? Certo. Agora, colocando um pensamento que as pessoas têm na rua. Se falar sobre isso vai estimular. Aparecida, você concorda com essa expressão? Eu discordo da expressão pelo fato de que suicídio, não falar, fica desconhecido. E a gente vê que está escancarado, né? Então, sempre em todos os lugares a gente vê as notícias de suicídio aí crescente, né? É verdade. Então é uma questão de educação. Na medida que se educa, que se traz ao conhecimento da população, as pessoas sabem que existe também com modos de evitar o suicídio, né? O CVV trabalha com essa proposta porque acredita que você falando abertamente sobre o suicídio, você está evitando, fazendo com que as pessoas tenham conhecimento que existe, né, modos de evitar. Newton, a gente tem essa questão de não querer falar por medo de falar sobre esse assunto. Esse medo aqui aconteça com as pessoas ao redor da gente, por exemplo? Não, eu não vejo por aí. Eu acho que, assim como ambos falaram, eu acho que há um viés cultural nisso, como se fosse uma pseudo-influência de que se eu falar, você poderá tentar. Eu acho extremamente importante, por duas questões. Primeiro que nós perdemos uma qualidade de desenvolvimento cultural na nossa sociedade. As questões de suicídio era extremamente comum nas tribos indígenas, principalmente esquimós, algumas tribos africanas. Você, quando se via incapaz de um processo de desenvolvimento, um prejuízo social, você escolhia a morte, você escolhia morrer. E ninguém se incomodava com isso. Então, acredito que esse processo de divulgação é não só para chamar a atenção, como um resgate cultural, e aí tem uma escolha específica até mesmo de um certo individualismo positivo, no sentido de que eu faço uma escolha, mas também, e eu acho que isso é extremamente crucial para a decisão do ser humano, em termos de denunciar quais são os períodos e quais são as faixas, por exemplo, a faixa etária que se encontra em um momento de crise psicológica, uma crise emocional, como a própria Cida colocou aqui. Se você perceber, a faixa de suicídio, tá, divulgada pelo IBGE de 2013 para cá, é entre 15 e 34 anos. Uma faixa de extrema produtividade. Então pode estar relacionado, inclusive, a processo de desenvolvimento psicológico de adolescente, processo de desenvolvimento, principalmente hoje num país que vive numa crise social tremenda, de desvalorização do sujeito, falta de dignidade. Tá? Então, você vê que são variáveis sociais e psicológicas também. Eu vou colocar aqui os dados do IBGE, que o Dr. Newton falou, que é o seguinte. De acordo com o IBGE, em 2013, que acho que foi o último levantamento que foi feito, né, nesse período de 5 anos, de 2004 a 2009, observou-se uma taxa de mortalidade específica de 2,1 para 10,2 para cada 100 mil habitantes por morte de suicídio. Aqui na Paraíba, nesse mesmo período, a taxa foi de 2,6 para 4,4
por 100 mil habitantes, e especificamente em João Pessoa, o crescimento na faixa dos 15 aos 24 de 4,5 para 13,1 para cada 100 mil habitantes. E os homens são os que mais se suicidaram. Tem alguma relação essa questão de homens suicidarem mais do que mulheres? Ou isso é só um dado que foi verificado na pesquisa? Não só tem uma dinâmica específica sobre a própria ofensa de autoestima do homem, né? A falta de qualidade, a falta de desenvolvimento, a falta de uma valorização, porque isso repercute, por exemplo, em situações mais assustadoras. Se nós percebermos, diante desse resultado, de 3 meses para cá, nós tivemos 3 grandes suicídios coletivos de pais com a família. Então, eu não morro sozinho. Assim, não se trata, não tem uma intervenção, não tem um apoio não só social, mas também leva um bocado de gente inocente sobre isso. Então, é possível que tenha uma desqualificação, especificamente sobre o desenvolvimento do mundo machista, né, que nós vivemos aqui nessa própria sociedade, principalmente na Paraíba, principalmente em João Pessoa, no que se refere justamente é que eu não posso fazer mais nada por ninguém, então não vou causar prejuízo. Eu não vejo grandes problemas com isso, tá? Eu vejo grandes problemas com qual é a origem desse processo, qual é a natureza desse processo. Aí é preciso informar. Eu vou falar agora com o William. Quais são os primeiros sinais de que alguma coisa pode estar se encaminhando para isso? Que a gente pode em casa perceber, por exemplo? Sim. Se a gente for levar em consideração o público-alvo, né, vítima do suicídio, geralmente discorre entre as idades de 15 a 24 anos, né, no processo de início da adolescência até o final da adolescência, que é os 24 anos. E isso é muito decorrente entre esse público jovem em virtude da baixa autoestima, por exemplo. A nossa sociedade está produzindo pessoas com baixa estima. Exatamente. Aliás, com autoestima baixa. Exatamente. Né? Então, há essa discussão em levar em consideração que esse é o público-alvo que precisa ter um trabalho de intervenção, né? Para que nós consigamos, à medida que detectarmos, termos o suporte de profissionais da área, como por exemplo, né? Está se tratando da psicologia e da psiquiatria. Aparecida, como é que o CVV ajuda essas pessoas? Vocês recebem um treinamento específico e vão acompanhando? Como é que funciona isso? O atendimento é apoio emocional, né, que a gente trabalha com aquele apoio inicial emocional, através de um diálogo aberto, franco, de escuta, onde a pessoa possa compartilhar com a gente o que ela está sentindo naquele momento. E a partir do que é dito e também entendido naquilo que não é dito, que é muito importante também a gente observar o que não foi dito. Como assim? No decorrer da conversa, você pode perceber sentimentos embutidos que não foram falados, mas através das ações que são relatadas, a gente percebe que por trás pode ter alguma coisa mais profunda. Então, a base do atendimento mesmo é aquele apoio inicial. Se a gente detectar ou a pessoa expressar uma necessidade de fazer um tratamento psicológico, uma terapia, os voluntários do CVV não têm autonomia nem capacitação para isso, né? Aí já é para a área de saúde. Eles podem dizer, olha, seria bom se você procurasse. Então, a gente tem uma relação de telefones de pessoas, de médicos, né, especialistas de hospital, de psiquiatra, psicólogos, que são as pessoas responsáveis, no caso, de conversar e ter uma abordagem com eles, para que possa orientar o caminho, se é medicamentoso ou se vai através de, sem ser mesmo de medicamento, profissionais específicos é quem pode fazer o tratamento final, né? É só o início, né? Você vê aquele momento de angústia, de dor, que a pessoa não consegue mais suportar, né, aquilo que está causando aquela tristeza, aquela angústia, aquela agonia. Não tem com quem falar, e se tiver alguém, às vezes até está rodeado de pessoas, mas sente-se, né, sozinho. Então, nesse momento, liga e a gente tenta dar aquele suporte necessário naquele momento. Perfeito. A gente vai ter que dar um intervalozinho rápido, mas daqui a pouco a gente vai retornar para saber
Quais são os procedimentos que as pessoas podem fazer a partir da identificação do problema? Fique com a gente, aqui tem discussão.